Estamos de volta com Família na Real pela TV Cidade Verde. Estou recebendo hoje a doutora Jocelice Nunes de Carvalho Costa, promotora de justiça do Piauí, para falarmos sobre adultização de crianças e adolescentes. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos entrar aqui no nosso terceiro bloco. Já debatemos várias questões importantes relacionadas ao tema, relacionadas à lei. E agora eu queria falar um pouco da questão que os pais veem as redes sociais, muitas vezes, como a gente colocou aqui, como oportunidade financeira para os filhos. Então, como equilibrar isso com a proteção da infância? Que a senhora apresentou aqui a questão do Estatuto da Criança, a questão da Constituição Federal, né, que a gente sabe, as leis, e como equilibrar esses pratos. É uma tarefa difícil, né? Não é fácil, nem todo mundo tem condições de fazer esse equilíbrio, né? Mas nós precisamos verificar como é que está a rotina da nossa criança que trabalha. Será que ela está dando conta da escola? Será que ela está tendo um momento de lazer? Né? A gente precisa ter muito bom senso nisso. Eu acredito até que a gente precise pensar sempre na possibilidade de não incluir a criança numa situação como essa. Um pensamento meu, sim, quanto mãe, né? Mas que há certas ressalvas, né? O trabalho artístico, que são ressalvados àquela proibição, né? Da faixa etária de 14 anos da condição de aprendiz, mas que a gente precisa sempre de uma autorização judicial, e nessa autorização judicial a gente sempre pede um relato da situação, muitas vezes um estudo social do caso, para a gente entender melhor em que contexto aquela criança está. Muitas vezes, doutora, como a senhora colocou, a partir do momento que aquela criança, ela passa a ter aquela obrigação diária de fazer um conteúdo, né, ela pode estar ali mexendo completamente na rotina da escola, da família. Isso pode trazer ansiedade. Exato. Coisas que não são ali, que não deveriam ser. Não são próprias da idade. Próprias da idade, que ela deveria estar tranquila, a não ser que seja uma coisa espontânea, nada que fosse obrigado, né? Nada que fosse com esse intuito de monetizar, não é isso, doutora? Exatamente. E também que não fosse algo de caráter contínuo, de uma forma esporádica, né? Eu acho que a criança, ela requer muita ludicidade. Nós precisamos trabalhar, todos os nossos parâmetros precisam estar baseados na ludicidade, no respeito da pessoa como ser humano que ela é e ser humano em desenvolvimento, com as suas peculiaridades em cada faixa etária, né? E com um bom acompanhamento, principalmente um acompanhamento psicológico, né? Se essa criança está inserida num contexto como esse, né? Ela precisa de um bom acompanhamento. Exato. Então, assim, a medida, a meu ver, ela é muito complicada, é uma linha muito tênue, mas a gente tem que buscar sempre aquilo que seja lúdico, que seja saudável, que faça parte do dia a dia de uma criança como outra qualquer. E não exigir que nossos filhos sejam superstar. Né? Exatamente. E existe essa questão do perigo, também a sociabilização. Eu acho que a nova educação hoje, a gente vê várias escolas hoje, que a educação, eu nem sou tão velha, doutora, mas é bem diferente da educação que eu tive, né? A gente conversava ali sobre a escola que a gente estudou. Então, hoje, existe essa preocupação das escolas, onde a minha filha estuda, por exemplo, com várias habilidades da criança, não só o conhecimento, não só o conteúdo, né? E que isso é muito importante, que a criança tenha essa liberdade e possa buscar isso, né? O pai, a mãe possa incentivar e estimular a criança. Claro, a gente tem que observar as habilidades dos nossos filhos, né?
e apoiar as suas decisões no que diz respeito às suas habilidades, né? Sempre tendo cuidado de proteger. Sim. Doutora, em relação ao controle etário para os criadores de conteúdo mirins, explique um pouco sobre isso, nosso telespectador. Bom, nós já temos uma classificação etária, que ela não é obrigatória, né? Nós não estamos aqui naquela época em que se sancionava criança de tal idade não pode entrar, né, no cinema. Essa é uma forma de educação aos pais irresponsáveis, mas existem conteúdos que são totalmente proibidos naquelas faixas etárias. Mas existe muito essa questão também do direcionamento para a fase em que a criança está. Então, algo que vai ser exibido e que tem cenas de violência, que tem cenas de conteúdo sexual, que tem outros tipos de conteúdos não indicados para determinadas faixas etárias, isso já é da nossa própria legislação, né, apresentar como sugestão, né, para o controle parental. E isso fica mais evidente ainda quando a gente tem a 15.211, que é a nova lei, e que nos mostra a possibilidade de sanções às empresas, que nos mostra a possibilidade do controle das redes sociais, né, pelos pais, através de mecanismos criados pelas próprias plataformas. Mas não é algo novo. É algo que a gente já trabalhava, né? Não como no passado, em que esses controles eram rígidos, essas faixas etárias eram rígidas e eram obrigatórias. Hoje elas sinalizam, indicam à família como uma forma de auxiliá-la a escolher os conteúdos que sua criança vai assistir ou não. Doutora, e fale um pouco sobre essas plataformas, as responsabilidades dessas plataformas como o YouTube, Instagram, TikTok, que são as mais buscadas pela criançada, pelos adolescentes. Bom, a lei traz de uma forma muito clara essa responsabilidade na medida em que ela precisa monitorar os tipos de conteúdo acessado, os perfis acessados, que acessam esses conteúdos, e no momento que se desconfia que ele é acessado por criança, por adolescente, né, cortar esse tipo de acesso, né, eles têm mecanismos para coibir isso, eles precisam estar tecnologicamente avançados para o nosso público de criança e adolescente, tanto quanto eles estão avançados nos algoritmos para a venda de produtos para a gente. Eles são experts nisso. Muito. Tem hora que você acha que a sua imaginação está sendo lida pelo algoritmo, não é verdade? A sua fala realmente ela é lida, doutora. Você pode ver que a fala falando, mas você fica pensando assim. Até o pensamento. Será que até um pensamento? Não é, mas você. É verdade. Em algum momento você se traiu e você falou e não percebeu. E aquele conteúdo começa a ser transmitido. Verdade. Então nós temos modos, forma, tecnologia para isso. E é responsabilidade do prestador daquele serviço ter os controles devidos, né? A responsabilidade dele, como eu lhe disse, é objetiva a partir do momento em que ele é notificado e ele não tira o conteúdo, né? Sim. Então eles são totalmente responsáveis, sim, por aquilo. Mesmo que terceiros estejam postando, eles estão ganhando dinheiro com aquilo, né? As plataformas, elas não fazem isso de graça. Então, elas têm sim a responsabilidade, não só por serem crianças, mas por nós termos um Código de Defesa do Consumidor também, que nos apresenta esse limite. Doutora, isso é tão importante que até as próprias plataformas, elas têm a sua regra ali, ela tem tudo. Quando você vai abrir a conta, ela fala até
de quem você quer deixar para administrar sua conta após a sua morte, se você quer deixar, só que ninguém lê. Né? Você abre uma conta, você não vai ler sobre isso. Então, é por isso que é importante essa informação. Eu acho que tem que haver, a senhora falou aí sobre a questão, né, da capacitação, dessa rede de apoio, que tem que trabalhar em conjunto, mas eu acho que tem que ser assim em paralelo, né, fazendo toda essa capacitação e levando para as escolas, levando para os meios de comunicação, porque é muito rápido o que vai acontecendo. É como Sim. a senhora disse, a gente está aqui, a gente acaba de ter uma lei dessa, já a gente tem outra que trata de outro tema, e aí por aí vai. E uma regulamentação, e daqui a pouco... caso que acontece novo, e é preciso levar a justiça para a demanda para que ela tenha uma solução. Uma solução, então, porque os fatos acontecem muito rápido, Exatamente. de forma muito dinâmica, e a legislação e a jurisprudência não acompanham. Não é isso? Então, assim, essa dificuldade eu vejo que tem que haver essa mobilização. Porque a questão online, digital, ela hoje é muito presente na vida da gente, né, doutora? Mas eu sou muito otimista, eu vejo que nós estamos avançando nisso. Que bom, doutora, que bom. E, doutora, em relação a como é que o cidadão ele pode identificar, denunciar casos de exposição imprópria de menores nas redes, né? Aqui no Piauí, por exemplo, ou de forma geral? A forma mais comum que nós temos hoje é através do Disque 100, que você denuncia tudo de violação de direitos de crianças e adolescentes, de forma anônima. No entanto, naquele momento que você está na rede social e que você vê um conteúdo inadequado, já existe a ferramenta na rede social mesmo de denunciar aquele vídeo, de denunciar aquela postagem. Utilizem essas ferramentas quando vocês encontrarem uma situação de violação de direitos de criança e adolescente, não só de crianças e adolescentes, mas qualquer violação de direitos humanos, Sim. certo? Porque é a partir desse tipo de conduta que as autoridades vão tomar conhecimento. Muitas vezes a gente escuta, o mundo inteiro sabe. Gente, o mundo inteiro não sabe. Está disponível para o mundo inteiro. Mas nem sempre todas as pessoas tomam conhecimento. Então é importante a denúncia. Sem a denúncia, a gente não tem a certeza da apuração dos fatos, da remoção do conteúdo, né, da adoção das providências que são necessárias naquele caso. O Ministério Público também tem canais, não é isso, doutora? Sim, temos canais de denúncia. O nosso principal canal é a ouvidoria, né? Nosso site, que é www.mppi.mp.br, ou você pode entrar pelo Google falando Ministério Público do Estado do Piauí, que eles vão te direcionar para esse endereço eletrônico, né? Você tem os telefones do Ministério Público e tem os contatos da ouvidoria. Disque 100, não é isso? E você pode ligar para o Disque 100 também, que é no Ministério do Desenvolvimento, ou do Ministério Social de Desenvolvimento, né? E nós temos também um órgão que ele foi criado de uma forma peculiar no nosso sistema brasileiro, que é o Conselho Tutelar. Então, a maioria dos bairros, eles têm o contato desse Conselho Tutelar, tem um telefone e eles podem fazer a denúncia. Sim. Doutora, e essas denúncias, elas têm sido muito frequentes atualmente no estado do Piauí? Não tanto Sim. quanto os casos de violências, de violação de direitos físicos presenciais. Sim. Mas nós já temos casos de denúncia. Isso não quer dizer que não aconteçam mais, né? Mas nós precisamos tomar conhecimento. Nem sempre aquilo que está disponível a todos, todo mundo toma conhecimento. Claro. Doutora, e em termos práticos, para que a pessoa tenha uma noção do que realmente pode acontecer. No caso de uma denúncia, por exemplo, de um pai, de uma mãe, que vem ali explorando o seu filho, que vem inserindo na rede social, da forma que nós colocamos aqui. Como é que o Ministério Público age diante dessa denúncia? Fale um pouco para a gente, assim, desde o início mesmo. Não, vou chamá-la aqui, não, até
a pena pior, que seria, por exemplo, a perda do poder familiar. Pronto, Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para as pessoas terem a noção também da gravidade de como seria essa conduta do Ministério Público. Essa conduta do pai ou da mãe que explora o filho é uma exploração ou financeira ou uma exploração sexual, porque quando eu coloco uma criança para retratar situações sexualizadas, é uma exploração sexual. Eu vou ser tratado pelo Ministério Público da mesma forma que o pai e a mãe que abusam fisicamente, presencialmente. E como é esse tratamento? Nós recebendo a denúncia, além de ser encaminhado à área criminal, nos casos em que comporta uma ação penal para esses pais ou esses abusadores, se tipificado aquela situação, ou seja, se a lei disser que é crime, nós também temos o acompanhamento cível que é feito da área cível através de procedimentos administrativos do Ministério Público, no sentido de verificar se aquela criança foi atendida ou não pelo Conselho Tutelar, se foram aplicadas as medidas de proteção necessárias na educação, na saúde, na assistência social, em especial na saúde, né? E se a rede está acompanhando esses casos, e muitas vezes a assistência social ela faz um acompanhamento daquela família durante um período determinado, e se aquela família adere a estes serviços, se a família suporte integral, né? Exatamente, se a família consegue ajustar a sua conduta no sentido de viabilizar uma vida mais saudável para os seus filhos, esses casos geralmente são encerrados. Mas na medida em que a família não adere, a família não muda as atitudes, a gente ajuiza ações, aplicação de medidas de proteções mais severas. Se transforma num processo criminal. Um processo judicial. As consequências no âmbito cível, né? Os casos mais graves, doutora, a gente ajuiza até a destituição de poder familiar para que aquele pai e a mãe percam o poder familiar sobre aquela criança, o poder de decisão. E, a depender da situação, essas crianças podem ser inseridas em famílias extensas ou disponibilizadas para o SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Mas esses são casos raros e excepcionais. Sim. Estamos aqui finalizando, doutora. Infelizmente, foi maravilhoso. O programa de hoje é mais do que necessário. Ele representa um chamado à responsabilidade coletiva da família, das plataformas digitais, das marcas, das autoridades e da sociedade como um todo. Criança não é mini adulto, precisa brincar, estudar, ser cuidada e, acima de tudo, respeitada na sua integridade física, emocional e digital também. Com a nova Lei 15.211, damos um passo jurídico importante, mas a mudança cultural também precisa acontecer na escola, na sociedade e especialmente dentro de casa, na consciência de cada mãe, cada pai, cuidador, de cada criador de conteúdo, que esse programa ele sirva de alerta, orientação, inspiração. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações. Doutora, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Pela sua presença e por tantas informações valiosas aqui para o nosso telespectador. Obrigada, doutora.